Bom, pessoal, muito boa noite, gente boa. É aqui novamente o engenheiro Carlos Coleman falando para vocês e tocando esse novo vídeo tutorial referente a uma pendência que tive no último vídeo, de como um aluno dentro da plataforma, da nossa plataforma da UP, a gente consegue fazer ou ministrar nesse caso seria, seria aplicar uma prova. Essa seria a pendência do último vídeo. Ok, eu vou dar aqui algumas dicas, como é feito, como poderá ser aplicado isso perante o professor, quem define esse recurso. Bom, aqui diretamente eu já fiz acesso, já estou logado aqui na nossa super plataforma e eu estou dentro de um curso onde o professor já está repassando materiais, já está interagindo com os alunos e a nossa pendência seria a utilização desse recurso aqui, que é um recurso chamado de questionário, ok? Esse recurso que tem essa folhinha com dois check-up aí é o lugar onde vocês vão pegar uma prova. Esse recurso o professor pode utilizar aula por aula, por exemplo, quer fazer uma avaliação do que foi dado no dia, então ele coloca esse recurso, bota aí umas perguntas em relação ao conteúdo que foi desenvolvido e posteriormente é avaliado o aluno se ele assistiu, não assistiu, acompanhou, não acompanhou. Ok, beleza. Agora pode ser utilizado também para as provas parciais como finais. Isso vai depender muito da dinâmica da sua matéria e de como o professor quer avaliar o aluno, ok? Esse aqui é um recurso que é bem legal, bem simples de aplicar e a gente vai ver o funcionamento dele, ok? Inicialmente é somente dar um clique em cima da avaliação da aula, ok? E aqui temos uma folha, a página indicando o seguinte: bom, para finalizar o dia, no fim do dia, realize a avaliação para ver sua qualificação. Ok. Tentativas permitidas. O professor pode indicar quantas tentativas ele permite para um quiz. Ok? Nesse caso, por exemplo, temos duas tentativas e eu vou explicar como é que ele funciona. Primeira tentativa, a gente vai ver se podemos acessar de acordo com o horário que ele indica. Eu posso pegar essa prova desde das 18h30 até 22 horas, ok? E nesse período de tempo que eu vou ter a possibilidade de executar essa prova. E o professor fornece para nós, para cada um de nós, 20 minutinhos, nesse caso, nesse exemplo, para a gente completar a prova, ok? O tempo limite vai depender da prova, da durabilidade, da complexidade, tudo de acordo com o professor. Porém, quando você tem duas tentativas, ou uma, independentemente se for uma, você acaba a prova e a pontuação fica gravada no seu registro. Se você tem duas tentativas, você terá a possibilidade de refazer a prova e tentar aumentar a sua pontuação. Por exemplo, uma prova de 10 pontos, o aluno fez 5 na primeira tentativa. Como esse aluno, o professor é legal, bacana, ele oferece para vocês duas tentativas, como nesse exemplo, você poderia refazer a prova e tentar superar aquela primeira. Por exemplo, na segunda prova foi pior ainda. Você tirou 4 em vez de 5, dos 10 pontos que o professor quer qualificar. Muito bem, com qual nota você fica? Como você pode ver, o método de qualificação é a nota mais alta nesse ponto. E se o professor quiser avaliar dessa maneira, o cara é bem legal. Vamos lá, vamos rodar uma prova. Tenta resolver esse questionário agora. E aqui ele pula com um pop-up dando uma seguinte mensagem: tempo de questionário. O questionário tem um tempo de 20 minutos. Ok? O tempo começará a contar desde o momento que você inicie a tentativa. Vamos começar a tentativa? Vamos rodar essa prova que o professor lançou para a gente? Beleza. Ok. Roda a VT
e a gente está em modo de prova. Nesse canto esquerdo, na parte superior, navegação pelo questionário. Essa provinha aqui tem 6 itens que foi fornecido para o aluno, ok? 6 itens. A pergunta número 1 e 2 são as duas perguntas que estão na primeira página. Vocês podem ver aqui. Se eu quero passar para a seguinte, tem um botão aqui embaixo, seguinte página. Damos um clique e a gente vai avançar para a pergunta número 3 e a pergunta número 4. E posteriormente, seguinte pergunta, a gente avança agora para a pergunta 5 e 6, ok? Como não tem mais perguntas, uma vez que eu passei por todas elas, eu posso terminar minha tentativa, acabar com a prova e automaticamente serei avaliado. Bom, vocês estão vendo que eu estou no limite na última pergunta, porém eu posso dar um clique aqui nessa área, na primeira, e ele volta para a questão número 1. Bom, isso é questão de navegação, você pode avançar, pode voltar, ok? Isso aí não é impedimento, você pode ir para frente e para trás todo momento que você quiser. Com o botão, página seguinte ou página anterior, ou inclusive dando somente clique no item que você quer especificamente ver, ok? Vamos fazer o teste, vamos completar essa prova aqui da seguinte maneira. Parte do computador que se dedica à entrada de texto para o ordenador, ok? Ele é o teclado, aqui ele pede uma resposta curta, é somente um texto, geralmente uma palavra, que você tem que oferecer para o seu questionário, e você já pula automaticamente. Preencheu? Pula para o seguinte. Pergunta 2. Faz um emparelhamento entre as definições e os termos que a gente tem. Tem essa definição aqui, ó, partes do computador que são tangíveis, que possam ser mexidas com a mão. E aqui no emparelhamento tem as opções. É hardware, é binário, é software, é tal ou é pantalha. No meu caso, a resposta seria hardware. O seguinte ponto, a seguinte definição temos aqui embaixo. É o sistema numérico por excelência entre os computadores eletrônicos. Muito bem, seria o binário. E parte lógica ou programa do computador. Todo programa do computador é conhecido como software. Aí você preencheu bem bonito, bem simples. Emparelhamento, definições e o termo aqui você seleciona, dando um clique na lista e dando um clique na resposta correta, ou que vocês acharem que fosse correta, ok? Aí a gente preencheu pergunta 1, pergunta 2, vamos avançando na seguinte página. Pode ser por aqui, pelo botão, pode ser pela área de navegação, e você fica olhando o seguinte. Olha, gente, a pergunta 1 e 2 ficou com uma marca na cor cinza, embaixo do número. Isso significa que você já preencheu aquele item, tá bom? Para você ficar ligado, você preencheu aquele item. Uma coisa legal também é o seguinte, você tem 20 minutos de tempo para fazer a prova. E aqui está o seu, digamos, temos o seu relógio, o seu cronômetro com aquela retrospectiva. Contagem para trás. Tinha 20 minutos, agora eu tenho 15. E o que acontece se eu não acabei minha prova e acabou o tempo? Estourou o tempo. Beleza. Estourou o tempo, a prova fecha a prova e somente vai qualificar o que você preencheu. O que você não chegou a preencher, fica em 0. Simples assim. Então, meu amigo, se a questão está difícil, seja inteligente, avance para outras questões que você possa responder e deixe o mais difícil para o final. Ok. Nesse caso, pergunta 3 é do tipo seleção simples. Selecione o atual presidente da República do Paraguai. Ele é o brasileiro Henrique Vieira, Suma Gomes, Mário Aldo Benítez ou Juan Carlos Galaverna. Quem desses personagens é o presidente? Aí você marca, dando um clique. Isso aqui é uma seleção simples. Significa que você só pode marcar um só
uma só resposta correta. E aqui temos, sei lá, outro tipo de pergunta. Item número 4. Os elementos da oração são sujetos e adjetivos. Não sei se é o termo correto em português, vou me desculpar mesmo. Como é composta uma oração em português, na língua portuguesa, não sei, mas no espanhol é sujetos e adjetivo. Isso aí é correto ou incorreto. Se for correto, repassa aí verdadeiro. Se for incorreto, repassa aí falso. Você responde de acordo com o tipo de enunciado que você estiver, ok? Você dando um clique e preenchendo os dois exercícios, aí você pode continuar avançando ou, se quiser, pode voltar na página anterior para ver os itens retrasados. Muito bem. Vamos à pergunta número 5. Selecione os países que têm limites com o Paraguai, ok? Eu sei que o Brasil tem limite, está na fronteira, temos fronteira com o Brasil. Esse tipo de quiz, ele é seleção múltipla. Olha, pessoal, aí o Paraguai também tem fronteira com a Argentina e nenhum outro país na lista. O que acontece quando a seleção é múltipla? A seleção múltipla é punitiva. Se você acertar um item, por exemplo, mas você marcar uma errada, como no caso o Equador, vai acontecer o seguinte: essa marcação errada vai anular uma marcação correta. Como tem dois itens aqui, você vai acabar anulando um e somente vai ficar com meio ponto. Ok? Seria isso, é punitivo. Quando for seleção múltipla, é melhor você acertar do que errar. Agora, se você não sabe todas as respostas, é interessante pelo menos marcar a que você achar mais correta. Para quê? Para você pelo menos ir acumulando pontagem. Ok? Se não for a totalidade, ele vai pegar quantos itens você tem. Por exemplo, aqui, a pergunta número 5 pontua com um só ponto. Ok? A pontuação dele é 1. Se eu pegar Brasil, eu sei que a Argentina é o segundo. Aí, marcando os dois, eu ganho um ponto se for correto. Agora, o que acontece quando eu só marcar um? Quando somente uma resposta é correta. Aí você ganhou meio ponto, você não completou esse exercitário, porém você não errou todo ele, você acertou parcialmente ele, e ele vai acrescentar aquele valor no cálculo final. Vou deixar assim para vocês verem no final como ele é avaliado, tudo bem? E aqui tem outro tipo de exercício, tem vários. O que eu estou mostrando são somente 6 tipos de possibilidades. Aqui tem o item número 6. Complete a oração para dar um sentido completo a essa expressão aqui. O quê? Uma organização ou uma empresa. É um sistema desenhado para o quê? Organizar, alcançar, lograr objetivos? Ok. Então, nesse ponto, para ele ter um sentido completo, eu dou um clique aqui e vou selecionar a palavra que encaixe melhor no termo, na expressão. Ok? Feito isso, eu acabei de preencher os 6 itens, ainda sobra tempo. Posso rever alguns anteriores, mas quando eu achar que tá bom, é isso que eu consigo fazer, é o que eu sei e não dá mais tempo para nada, muito bem. Você, meu amigo, pode finalizar a sua prova. Quando você chegar nos últimos itens, você tem esse termo aqui chamado de terminar intento. Aí você termina a sua prova. Também você pode acabar com a tentativa em qualquer parte do questionário. Não faz falta você chegar na última pergunta e você pressionar esse botãozinho aqui, que é acabar com a tentativa, acabar o questionário. Vamos utilizar esse? Esse daqui é somente dar um clique. Ambos funcionam. Se você está na última página, a última pergunta, você tem esse botão, acabar a tentativa. Porém, se você está no meio do questionário, você pode acabar também, sem chegar no último exercício, somente pressionando esse botão, ok? Dando um clique aqui em terminar a tentativa, beleza.
Aí ele repassa um checklist, onde ele dá para vocês a seguinte mensagem: pergunta e status. Pergunta enumerada, 1, 2, 3, 4, 5, 6, são 6 perguntas, e o status dela, que as respostas foram guardadas, ok? Em real time, as perguntas desse quiz foram guardadas. Muito bem. Aí eu posso finalizar ele, só um check-up. Se tiver uma que não for guardada, deixa eu ver aqui um caso. Vamos ver uma que eu não completasse. Vou deixar aberta essa, não completei. E vamos lá em terminar em tempo. Ou terminar. O que acontece quando está faltando um? Você está vendo aqui, é visual, gente, é muito simples. O item número 5 eu ainda não fiz. 1, 2, 3, 4 e 6 eu já fiz porque fica com aquela franja cinza embaixo do número. Só que o 5 ficou em branco. E ainda mais quando eu fui pressionar o botão terminar a tentativa, o número 5 fica com essa mensagem, sem responder ainda. Ok? Só para que fique visualmente, que vocês vejam tudo antes de abandonar uma prova. Bom, vou lá no item número 5, vou completar novamente um item, eu não vou fechar totalmente para vocês verem a qualificação. Vamos acabar a tentativa. Agora sim, fazendo o check-up aqui do status, está tudo guardado. Pode acabar com o meu sofrimento. Pode acabar com a prova, né? Vamos dar um clique aqui, enviar tudo e acabar. Termina. Ainda, só pelas dúvidas, ele ainda indica para vocês, para os senhores, que mesmo acabar? Tem certeza? Aí você define. Tô cheio, é isso que eu vou deixar na prova e vamos ver no que dá. Damos um clique em acabar e automaticamente, olha aqui, acontece o seguinte: você foi avaliado, meu amigo, você conseguiu uma pontuação de 5,50 de 6, ok? Como foram 6 perguntas, isso daqui, isso que você acertou. O que você acertou foi 5,50. Lembra que eu não fechei aquela seleção múltipla, onde a seguinte resposta correta seria Brasil? Bom, esse 50, ou 0,5 do ponto, ficou perdido. O resto, graças a Deus, o cara acertou. E ainda você faz um check-up, né? Esse check-up é opcional, o professor pode disponibilizar ou não. Geralmente o professor só disponibiliza isso daqui, a pontuação, o que você conseguiu dentro da prova. Dos 6 itens você acertou 5 com 50. E a qualificação seria a pontuagem final da prova. Por exemplo, essa provinha de 6 itens valia 2 pontos. Isso que vai qualificar. Esse aqui é o valor final, a qualificação, tá? Essa prova pode ter 10 itens e valer 5 pontos, pode ter 10 itens e valer 10 pontos, pode ter 5 itens e valer 60 pontos. Tudo vai depender de como quer qualificar o professor. Essa provinha tinha um peso de qualificação que vai na grade do aluno de 2 pontos, ok? Esse cara conseguiu 1,83, ou seja, 92% da prova ele conseguiu fechar. Beleza. Se o professor tiver a amabilidade de oferecer essa alternativa de revisão, você poderia verificar o que você acertou. A pergunta número 1 acertou, a 2 você acertou, pontuou 1 sobre 1 ponto. Pergunta 3 você acertou, está aqui. A pergunta 4 também acertou. A pergunta 5, aí você fez meio ponto. Aí você acertou, a Argentina está correta. Só que não era toda a resposta que estava precisando. Teria mais que preencher. O item número 6 também pontuou, fechei. Eu posso verificar aqui o que é que eu acertei e o que é que eu errei. O que é que eu errei foi na pergunta número 5. Beleza? E, gente, é somente isso. Aí posso finalizar a revisão. Acabou meu sofrimento. E fica o resumo final. Você tem tantos pontos. E a sua qualificação, que o professor quer, de 2 pontos, ficou em 1,83.
Isso foi uma boa prova em resumo. Bom, pessoal, isso que eu estava devendo para vocês, como é a preview, como é mexer com uma prova, como vocês puderam observar, no geral, é muito simples. É demais. Só que aqui, como o professor é legal, ele ofereceu 2 tentativas, eu posso fazer de novo. Se o professor for legal, ele libera uma segunda tentativa e eu vou refazer esse questionário. Vou fazer a segunda tentativa, só para vocês verem, e começar a tentativa. Tenham cuidado, gente. Se vocês gostaram da pontuação, não faz falta fazer isso. Agora, de volta, pergunta: presidente atual, esse cara aqui. Como vocês podem ver e se relembrar, a resposta correta não estava aqui na quiz anterior. Ele é alterado todo o tempo que você entrar. Parte lógica do computador, o lógico é o software. Parte de computação são tangíveis, é o hardware. Sistema numérico é o binário. E roda para a seguinte pergunta. Agora, completa a oração, tá? Uma organização, ele quer chegar a alcançar. Existe casos de coronavírus no território paraguaio? Epa! Peraí! O que aconteceu aqui? Gente, esse item não estava no meu quiz anterior. Não estava. É que o banco de perguntas do professor é tão amplo que ele somente repassou para vocês 6. E quando você reintentar fazer uma nova tentativa, ele vai fazer um mix. Ele não vai oferecer para você sempre as mesmas questões. Fique de olho, fique atento. Existe casos de coronavírus dentro do território paraguaio? Existe. Seguinte pergunta: é verdadeira essa avaliação? Tem outro tipo aqui. Complete a frase com as palavras que faltam para que a oração seja correta. Ok. Uma organização está estabelecida de maneira... Ok. Uma organização hierárquica está estabelecida de uma maneira vertical, com seus gerentes de forma direta. Ok. Seria... Isso daqui é o famoso drag and drop, ou seja, dá um clique, não solta o clique, arrasta até o lugar que corresponde. Vocês já podem ver que também o professor deixa algumas palavras soltas para dificultar o exercício, mas também é uma possibilidade. Aqui eu tenho novamente aquele item anterior e acabei fechando minha prova, ok? Feito isso, deixa eu colocar alguns erros aqui. Vamos ver o caso que minha pontuação for pior da primeira. Vou terminar a tentativa, faz o checklist, como já aconteceu. Você verifica que está tudo guardado, você olha os seus números, que tudo estiver cinza embaixo do número, aí você tem certeza que já fez todos os itens. Aí você vai acabar com a tentativa, enviar tudo e acabar, e aí você tem a pontuação. A facada vem no momento. Então você pode observar que na primeira tentativa eu cheguei a 92%. De 2 pontos eu tinha 1,80 e alguma coisa. Agora, porém, a minha segunda tentativa foi pior que da primeira. Ok? Aqui a pontuação ficou em 1,22. E em porcentagem foi 61%. Foi pior do que a primeira tentativa. Ok, você já viu o que acertou, finaliza aquela revisão. E qual é a sua pontuação final? Seria a primeira. Ok? Você ficaria com a pontuação da primeira prova, porque a avaliação é em relação à qualificação mais alta. Qual foi a minha pontuagem mais alta? Foi aquela de 1,83, tá bom? Aqui fica mostrando, nada mais está mostrando a sua tentativa atual, mas ele registra o mais alto. Bom, pessoal,
Isso é tudo por hora. Isso que eu estava devendo para vocês no primeiro vídeo tutorial. Mas também eu gostaria de deixar algumas mensagens para o público. Como vocês já estão testando e tentando fazer o acesso à nossa plataforma, de acordo com como eu ensinei no último vídeo tutorial, teve alunos ou tem alunos que ainda não podem ter acesso. Quem está faltando agora dentro da plataforma? Geralmente o pessoal que está no segundo chamado. Isso estará sendo regularizado no dia de hoje até amanhã pela manhã. A partir de amanhã, meio-dia, ou inclusive esta mesma noite, o pessoal já poderia estar tentando verificar se é o acesso. Se você é do segundo chamado, segundo chamado, né? Que já está finalizando praticamente o primeiro ano, muito bem, meu amigo, o senhor poderia tentar seu acesso essa mesma noite ou amanhã, sábado, pelo meio-dia, tenho certeza que todos vocês já teriam o acesso. Aquelas pessoas que não puderem ter acesso, a gente vai ir checando nesse período ainda longo, de 2 semanas mais ou menos, para o início das aulas de vocês. Vou repetir o seguinte, que eu já disse, é que a prioridade é o pessoal que está no nivelamento. Agora, eles são prioridade porque eles estão dando aula agora. O resto, com perdão da palavra, que aguarde um pouco, mas por enquanto vocês podem verificar o seu acesso. Se não for possível, não se altere, vai ser resolvido no seu devido tempo. E se você entrar e ver muitas matérias, também não se assuste, tudo bem? Isso vai ser corrigido posteriormente. Agora a gente está fazendo um upload massivo de todo mundo e posteriormente a gente vai fazer a filtragem para que cada um de vocês tenha exatamente a matéria correspondente, ok? Beleza? É tudo por hoje, um vídeo bem curto, bem explicativo. Qualquer dúvida pode jogar aqui embaixo que eu vou estar respondendo no canal aqui da UPCDE. Pode dar um like ou dislike se você não gostar do professor, não tem problema. Eu senti falta de uma pessoa que foi a Ana, que não sei porque o dia de hoje eles removeram a minha assistente pessoal, mas na próxima videoaula eu vou exigir que ela esteja conosco novamente, ok? Um abraço e muito boa noite. E será até o próximo vídeo tutorial.